Alguma vez você tentou tanto, tentou fazer tantas coisas e você percebeu que mesmo tentando tanto, agindo tanto, fazendo tantas técnicas, imaginando, visualizando, você não saiu do lugar? E no fim você se sente cansado e frustrado por não conseguir aquilo que você tanto desejava? E muita gente às vezes fala assim: porque você precisa pensar positivo, porque você precisa mudar seus comportamentos, porque você precisa fazer isso. E aí chega uma hora que você simplesmente fala: ai, eu cansei, eu desisto. Num piscar de olhos, aquilo que você tanto desejava acontece. Já aconteceu isso com você? Olá, 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 tudo bem com você? Espero que sim, aqui é a Aline Gonçalves e hoje eu estou aqui para conversarmos sobre o famoso soltar da lei da atração e o famoso não dar importância de Vadim Zeland na técnica do transurf, sobre as realidades paralelas, sobrepostas. Hoje eu queria trazer uma coisa que me veio à mente, que às vezes a arte ela pode trazer muitas coisas, muitas reflexões para nossa vida. Então, às vezes uma coisa que você fala, nossa, não tem nada a ver com desenvolvimento pessoal, mas será? Será que não tem nada a ver com a expansão da consciência? Será que não tem nada a ver com a lei da atração, sobre a realização de sonhos? E aí você acaba pensando de uma forma lúdica e trazendo um conhecimento que originalmente era só um entretenimento para uma reflexão um pouco mais profunda e que talvez te ajude a realmente realizar seus sonhos e que eles venham aqui para a matéria, para 3D, porque os seus sonhos estão aí, só que muitas vezes eles estão em uma outra frequência, mas eles precisam mudar de forma para vir para o 3D. Mas nessa reflexão, eu fiquei refletindo sobre uma passagem do livro do Harry Potter, que é O Enigma do Príncipe. Uma parte do livro, isso é spoiler, mas eu acho que é uma história tão famosa que eu acho impossível que as pessoas já não saibam do que aconteceu, né, em todos os livros. Mas tem uma parte do livro em que o Dumbledore encarrega o Harry de conseguir uma lembrança de um dos professores. E o Dumbledore ele já tinha tentado persuadir esse professor e não conseguia. E aí ele encarregou o Harry de conseguir essa lembrança, porque isso ia solucionar umas partes dos mistérios que o Dumbledore queria ter certeza de uma informação. E aí, o que aconteceu? Por meses, o Harry, ele vem tentando tirar essa lembrança, arrancar essa memória ou essa informação do professor, porque o professor em questão, ele gosta de alunos famosos, e Harry é muito famoso dentro do mundo dele, né? Então, ele tenta, de diversas maneiras, pegar essa lembrança, essa informação com o professor, só que ele nunca consegue, ele sempre tenta, aí o professor se dá uma disfarçada, muda de assunto, enfim. Até que o Harry, ele consegue, em uma aula, consegue fazer uma poção, porque esse professor, ele é professor de poções, e ele ganha um prêmio, que o professor falou, olha, o aluno que conseguir fazer essa poção mais perfeita possível, ou chegar no ponto da poção mesmo, vai ganhar a Felix Felicius, que é uma poção que eles chamam de sorte líquida. Inclusive, ela é até proibida nos esportes dentro do mundo de Harry Potter, porque ela causa uma certa confiança, que eu vou até explorar isso mais pra frente. E a pessoa ela começa a ter sorte em tudo, e ela é proibida para esportes, porque senão você vai ter muita sorte e você vai acabar ganhando. É como se fosse aquelas drogas que alguns até atletas usam para melhorar o seu desempenho na corrida ou no esporte que ele praticar, né? Que é proibido, óbvio.
E aí ele ganha essa poção. Inclusive, tem uma coisa muito legal que depois a gente pode até explorar isso, a questão do efeito placebo, porque ele finge que ele dá pro Rony um pouco dessa poção. E o Rony vai super bem no esporte e tudo mais. Só que assim, ele faz de um jeito que parece que o Rony realmente bebeu a poção, mas o Rony não bebeu. Só que assim, ele fica tão autoconfiante, ele tem realmente a sensação que a poção dá, tanto que depois a Hermione pergunta, né, como ele tá se sentindo, aí o Rony fala, é porque você se sente assim, assim e tal, e a Hermione fala pra ele, mas você não tomou a poção, você não tem nem propriedade pra falar disso porque você não tomou. Aí ele fala assim, mas eu achei que eu tinha tomado. E, inclusive, eu estou lendo o livro Você é o Seu Placebo, do Joe Dispenza, e ele tem muitos e muitos e muitas pesquisas e casos que aconteceu exatamente isso. Às vezes a pessoa, ela só pensou, ela tá tomando um remédio de farinha, mas ela tem o mesmo efeito que se ela tivesse tomado. Então, o Rony, ele também tem essa questão do efeito placebo, né? Só que eu acho que até me alonguei, a gente pode explorar isso em um outro vídeo. Então, o Harry, ele decide tomar um pouco dessa poção para conseguir essa informação do professor. E às vezes, quantas vezes a gente não tá assim também, que nem o Harry nesse primeiro momento? Eu tô tentando, eu tô desejando, eu tô repetindo as técnicas, eu tô rezando, eu tô visualizando. Só que acontece, quando você ainda tá na vibração de eu estou desejando, eu estou pedindo, você entra ainda na vibração de quem ainda não tem. Você ainda tá na vibração de quem ainda busca, de quem ainda tá implorando pro negócio vir. E a realidade, ela espelha essa frequência. E aí, ela só vai confirmar esse lugar que você tá. Quando o Harry, ele fala, não, eu vou tomar a poção Félix Felicis, a sorte líquida, o que realmente, trazendo para nessa realidade acontece, não é a questão da poção algo externo. A poção, na verdade, ela tem uma mudança interna, e eu vou até ler um pedacinho do livro para vocês entenderem. Então, ela tem, na verdade, uma alteração do estado interno do Harry. Agora, um trecho do livro. Qual é a sensação? Cochichou Hermione. Harry não respondeu logo. Então, gradual, mas inegavelmente, invadiu-o a sensação de euforia em que tudo é possível. Sentiu que poderia fazer qualquer coisa no mundo, e extrair a lembrança de Slughorn pareceu, de repente, não apenas possível, mas decididamente fácil. O que mudou? Foi a poção? Ele tomou a poção, né? Mas você vê que até o Rony, anteriormente, ele foi super bem, ele se sentiu bem, ele teve o mesmo efeito do Harry. E ele não tomou a poção. Então, o que mudou nele foi o quê? A versão dele interna, a vibração dele, o personagem, aquele personagem que ele estava interpretando. Se você ainda não pegou essa coisa do personagem, eu fiz uma série sobre Transurf, em que eu falo sobre os personagens que a gente interpreta. E aí, o que acontece? Quando você toma uma poção, né, mudando, que às vezes é uma virada de chave, às vezes é uma coisa assim, uma frase, simplesmente cai aquela ficha. Sabe quando cai a ficha? Aí você lembra. Às vezes não é uma coisa que você precisa saber, mas é uma coisa que você precisa lembrar. Lembrar. Às vezes já tá tudo, como diz o Transurf, tudo já existe. Até Bashar fala muito disso, né? Todas as realidades já existem, uma sobreposta à outra. O que você vai fazer? Você vai mudar o seu interior, assumir, como Neville fala, né? Assuma na sua consciência quem você realmente é. E o quem que eu falo, por exemplo, eu tenho um desejo de ser abundante em todas as áreas da minha vida. Essa versão de quem é abundante
ela já está dentro de você. Essa realidade já existe. Então você apenas sintoniza com esse personagem que é abundante e aí você começa a entrar nessa realidade. E quando você começa realmente a entrar nessa realidade, você se comporta como essa versão próspera, abundante. E aí você vai sustentando isso durante um tempo, você entra nessa realidade. Tomar a poção é como se fosse um portal, é uma virada mesmo. Você simplesmente fala: não, agora eu acessei essa minha nova versão. E aí você começa a vibrar diferente. E aí, quando você assume isso, também tem outra parte que me veio que eu achei muito interessante, que a gente pode se ligar. Quando a gente começa a virar essa chave, a gente começa a receber alguns sinais, a gente começa a receber algumas dicas falando assim: ó, e se você for por esse caminho, será que não é melhor? E se você for fazer aquilo em vez de fazer aquilo que você está planejando? E se você abrir mão daquilo que você acha que faz todo sentido? Porque assim, quando você troca o personagem, muitas vezes você vai ter algumas resistências do personagem antigo. Então, às vezes você começa a duvidar um pouquinho de você e você retorna pro personagem anterior. Mas quando você começa realmente a sintonizar com o seu novo personagem, você começa a receber algumas informações. E uma das coisas que eu queria relacionar aqui para você entender é a questão da intuição, dos sinais, das sincronicidades. E logo depois que o Harry toma a poção, uma coisa muito interessante acontece. Ele não vai diretamente no professor que ele precisa para conseguir. O que ele fala? Eu vou ler até um pedacinho. Excelente, realmente excelente, certo. Vou até a cabana do Hagrid. Que? Exclamaram Rony e Hermione perplexos. Não, Harry, você tem que ir ver o Slughorn. Lembra? Disse Hermione. Não, respondeu ele seguro. Vou à cabana do Hagrid. Este pensamento produz em mim uma sensação boa. Parece algo muito louco, parece uma fuga, parece exatamente o contrário do que você deveria fazer. Mas às vezes é o sinal, é o caminho que o seu eu superior está te mostrando para você acessar aquela realidade. É o caminho, talvez, que até o personagem que você está acessando fala assim: olha, vai por esse caminho que é mais fácil. E parece uma coisa que não tem nada a ver, mas por que eu tô fazendo isso? Tem nada a ver com aquilo que eu preciso. E aí simplesmente você vai. O pior erro que você esteja cometendo é, vamos supor, você veio aquela viradinha de chave, você falou: nossa, agora entendi, beleza. Aí você começa a mudar, aí você começa a receber, aí vem que nem a voz da Hermione: não, Harry, você não tem que, você tem que ir lá ver o professor, lembra? Você tem que pegar a memória dele, você não tem que ir na cabana do Hagrid. Muitas vezes isso é a realidade que já está ali, ou até mesmo seu personagem antigo querendo lutar para sobreviver. E é onde você não consegue soltar. Porque aí quando você volta no seu estado anterior e começa a dar ouvidos a essas vozes, a essas dúvidas, o que acontece? Você tá retornando a um estado em que você não tem aquilo que você deseja, não tem realizado o seu sonho. O seu objetivo não é saber exatamente o caminho, se faz sentido ou se não faz. Você vai provavelmente ter muita coisa assim em sua mente analítica, sua mente racional, falando: não, mas isso não tem lógica. Claro que não tem lógica. O que tem lógica nessa vida? Às vezes tem uns caminhos que você faz e fala assim: gente, eu cheguei no mesmo lugar. Tem muito disso, assim. Às vezes o meu marido, ele é um ótimo motorista e ele conhece muito aqui a cidade onde eu moro. Ele já passou por... Ele trabalha, assim, na rua, né? Então ele conhece muitas ruas, conhece muitos caminhos. E às vezes ele faz um caminho diferente, que ele até brinca assim comigo: você não sabe onde você tá, né? Eu falei: imagina, eu não sei. Eu não sei, só que aí ele faz o caminho, aí eu já às vezes começo a reconhecer e falo: nossa, esse caminho que você fez daqui.
E é a mesma coisa. O nosso personagem antigo, a nossa mente racional, ela tende muito a querer saber exatamente os passos que a gente precisa dar, onde a gente precisa ir. Ela não abre espaço para o desconhecido, porque o desconhecido causa medo, porque você não conhece, você nunca viu. Só que muitas vezes, quando você troca esse personagem, troca essa realidade, vão vir coisas que você não conhece, que você não sabia, que você vai aprendendo. E se você muda a sua visão de que, inclusive até o Bashar fala assim, quando você começa a reprogramar sua mente para que tudo que venha seja algo de que tudo que tá vindo, que tá acontecendo na minha realidade, ela é neutro. Tem uma neutralidade. Porque, na verdade, quem coloca o significado somos nós. E se você colocasse um significado de que, ok, isso está acontecendo e eu sei que é pro meu bem, eu sei que é pro meu melhor, eu sei que eu posso não entender o porquê isso está acontecendo agora, mas eu tenho certeza de que isso é pro meu melhor, é pro meu bem, porque tudo que acontece para mim, em alguma hora vai fazer sentido e vai ser pro meu bem. Tudo que acontece para mim, tudo que acontece. E aí você começa a trabalhar no seu personagem para quê? Quando Harry toma a Félix Felicis, ele tem uma confiança e ele, tipo assim, ele simplesmente se sente confiante. E é exatamente isso que você deve sentir. Em qualquer situação, não importa o que aconteça. Eu sei que tudo acontece para o meu bem, para a minha evolução. Pode ser que eu não entenda, mas tá tudo bem. Eu vou seguir com fé. E não é se desesperar. Ah, porque eu fiz técnica e não tá acontecendo. Tá. Aonde eu tenho que focar a minha atenção? O que eu preciso fazer para manter esse estado de confiança, de paz, de calma? O que eu preciso fazer? Vamos pensar comigo. Agora a gente vai ser um pouquinho mais racional. Imagina que tudo que você quisesse já foi resolvido. Se você soubesse que já está tudo resolvido, como você agiria agora? Você não precisa forçar nada. Se você sentir que não consegue se conectar, faz o seguinte: usa uma técnica de respiração para te colocar no momento presente. Uma coisa assim, solta, relaxa. Um minutinho, às vezes sua mente deve estar um turbilhão aí de informação. Mas coloca no timer, fala, olha, só por um minutinho eu vou deixar tudo. Todas as preocupações, tudo. Por um momentinho, por um minuto, eu vou focar na minha respiração e nada mais do que isso. Sua mente vai olhar para algum problema e vai falar, imagina, eu tenho que isso para resolver, eu não posso ficar prestando atenção. Aí você vai voltar e vai falar assim, é só um minuto. Um minuto passa muito rápido. Volta para sua respiração. Foca na sua respiração. Você vai perceber que você vai começar a relaxar, a mente vai ficar menos agitada. E aí, quando você estiver mais calmo, você faz essa pergunta. Se eu soubesse que já está tudo resolvido, como eu me sentiria agora? Como eu agiria agora? Sem forçar. Vem, deixa vir o que te ressoa nisso. Quando você perceber, você já vai estar se alinhando com a versão que já vive a realidade que você tanto busca. E essa vibração vai naturalmente te guiando. Você começa a ser guiada por essa vibração. Para a pessoa certa, para o lugar certo, a situação certa. Até para algo tão inesperado quanto ir à cabana do Hagrid antes de qualquer coisa. Então, às vezes, você até precisaria, por exemplo, eu leio tantos livros de desenvolvimento pessoal, e se hoje eu pegar um suspense para ler? E se hoje eu pegar um romance? Uma comédia? E se
ficar 2 minutinhos só aqui respirando, olhando, só observando meus pensamentos, sem me envolver com eles, ou só observando a minha respiração. Você vai perceber que esse lugar é um lugar de calma, de tranquilidade, de relaxamento. E você vai conseguir também deixar sua mente um pouco mais calma para você receber essas inspirações e perceber que existem outros caminhos, que você não precisa ficar só focando naquilo, segurando o seu desejo. Você consegue trazer para você mais calma, mais tranquilidade e sabendo, tendo a certeza de que aquilo que você deseja já é seu. Você precisa lembrar, dentro de você existem todas as versões que você imagina e até nem imagina. Tem só vislumbres que realiza e já está vivendo todos os sonhos que você pode imaginar. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, e se inscrever no canal se você não for inscrito. E também me fala aí, qual livro de fantasia, de romance, de suspense te trouxe lições surpreendentes que você aplicou ou já está pensando em aplicar na sua vida para que você viva aquilo que você realmente deseja. Um beijo e até o próximo vídeo.